4, versículo 16. Isso, 16, não é o versículo 6 não. Versículo 16 de 1 Pedro, capítulo 4. Diz assim. Capítulo 4, versículo 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte. Então aqui são os 3 versículos no Novo Testamento que encontramos a palavra cristão. Mas se padece como cristão, se algum irmão padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Se alguém padece perseguição por ser um seguidor de Cristo, um pequeno Cristo nessa terra. Então, mas aqui eu estou mostrando 3 locais no Novo Testamento que fala a palavra cristão. Mas a Bíblia ela dá referências ao povo de Deus, aos cristãos, em outros termos, né? Também nós vemos em termos diferentes, como crentes no Senhor, irmãos, discípulos, escolhidos, fiéis, escravos de Deus, servos de Jesus Cristo, santos, congregação de Deus, e os que invocam o Senhor, povo de Deus, eleitos. Então, e outros termos, a gente encontra isso no Novo Testamento. Tudo isso é referente aos cristãos. Então, hoje em dia, muitas pessoas se dizem ser cristão e eles ainda se dizem ser filhos de Deus. A maioria das pessoas, não é cristão, não é cristão não. Eles ainda dizem assim, olha, por exemplo, um animal bruto, ele diz, olha, ele não é um cristão não, é um animal bruto. No sentido de que todo ser que não é um animal irracional, bruto, ele é um cristão. Isso que eles estão falando. Todo ser humano é cristão. É um cristão. E eles também dizem que todos são filhos de Deus. E sabemos que não é bem assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá em 1 João 3,10 que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você está em 1 Pedro, é só passar algumas páginas, você vai lá para 1 João, capítulo 3, versículo, vamos ler a partir do 8. A partir do versículo 7 até o versículo 10, diz assim, 1 João 3, versículo 7 ao versículo 10, diz assim, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, se não é de Deus, de quem? Do diabo. Então, existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí alguém pode até argumentar. Então, mas aí está falando que os filhos do diabo pode ser os anjos caídos, os demônios. Mas não é isso. Aqui está falando de gente, de pessoas. Também outro texto é lá em o Evangelho de João, capítulo 8. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, diz assim, Jesus falando para os fariseus. João 8, agora é o Evangelho de João, capítulo 8. Obrigado. Versículo 44, diz assim. Capítulo 8, versículo 44. Diz assim o texto. Alguém quer ler para mim?
para nós. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me pedes. Pronto, ok. Obrigado, irmão. Ele diz assim: vós tendes por pai o diabo. Por que Jesus fala isso? Ele diz: vocês têm por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. O pai de vocês é o diabo e vocês vivem querendo fazer a vontade dele. Ele foi homicida desde o princípio, Satanás. Desde o princípio. E não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Assim como Jesus é a verdade e ele fala a verdade, Satanás é a